Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos que estão aqui nesta transmissão, queridos irmãos que estão em casa, nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. Meus irmãos de comunidade, sócios benfeitores, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, leitores, enfim, muita gente que ajuda, que contribui aqui com a Canção Nova e com o Santuário do Pai das Misericórdias. Feliz Páscoa para você. Jesus ressuscitou. Aleluia. Nós vamos meditar, meus irmãos, neste dia da ressurreição, 3 pontos. Anunciar o Cristo, o ressuscitado. Buscar o ressuscitado, o Cristo. E também crer cada vez mais no ressuscitado. Anunciar, buscar e crer. Nós escutamos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, São Pedro, que após fazer a experiência com o Cristo, de ver os seus milagres, de também ouvir os seus ensinamentos, depois de se recolher com medo por causa de tudo que havia acontecido, ele recebeu a graça do Espírito Santo juntamente com os outros apóstolos e se tornou um grande anunciador da vida de Jesus. Mas atenção, o que Pedro anunciava? O que os apóstolos anunciavam? Foi o que nós escutamos na leitura dos Atos dos Apóstolos. Ele anunciava o Cristo morto e ressuscitado. Anunciava o Cristo que havia passado por este mundo tendo feito o bem. O que nós também devemos fazer, meus irmãos, nesse tempo pascal, nesse tempo de tantas más notícias, devemos, como Pedro, anunciar o Cristo que está vivo, que está ressuscitado. Ele venceu a morte. E o anúncio de Pedro, o anúncio dos apóstolos, o anúncio da igreja, é o meu anúncio, é o seu anúncio. Nós devemos anunciar este Cristo e o Cristo ressuscitado. Sim, diante do que nós estamos vivendo hoje, devemos anunciar o Cristo ressuscitado. Devemos viver a vida de Cristo. Nós cristãos, nós que cremos, não anunciamos um Cristo apenas bonito, apenas bom,
apenas psicólogo, filósofo, nada contra a essas realidades, né, profissionais, mas nós anunciamos um Cristo vivo que venceu a morte. Nós não anunciamos apenas alguém bom, mas nós anunciamos o Deus vivo. Meus irmãos, juntamente com Pedro, juntamente com a igreja, vamos assumir este compromisso, que a nossa vida seja um anúncio do ressuscitado. Você pode bater no seu peito e dizer isso? Que a minha vida seja uma vida que anuncie o ressuscitado. Que a minha vida seja uma vida que anuncie o ressuscitado. É isso, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos anunciar o Cristo ressuscitado e a vida hoje para tantos irmãos que estão na morte, para tantos irmãos que estão nas trevas. Precisamos anunciar esta boa notícia. Nós falamos tanta coisa, né, no telefone, no WhatsApp, no Instagram, nisso, naquilo. Vamos anunciar, meus irmãos, vamos anunciar o Cristo vivo, ressuscitado, dar esperança para este mundo, dar esperança para aqueles que estão na nossa casa, dar esperança para aqueles que são os nossos vizinhos. Embora a gente não possa abraçar, mas a gente pode falar, pode anunciar com distância, mas que a sua palavra, que o seu testemunho possa ressuscitar a vida de tanta gente, como os apóstolos foram capazes de tantas maravilhas, porque fizeram a experiência com o ressuscitado. Que nós façamos mais uma vez a esperança com o ressuscitado, e todo medo, toda doença, todo vírus possa ir embora em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus, sim, que nós façamos sempre esta experiência, e mais uma vez hoje, essa experiência com o ressuscitado. Mas antes, isso, vamos anunciar esse ressuscitado com a nossa vida, com o nosso proceder, como fez Pedro. Depois nós temos, meus irmãos, a segunda leitura, belíssima, que você já escutou várias vezes, eu já escutei muitas vezes também, mas ela é atualizada hoje. Eu preciso também buscar as coisas do alto. Anunciar o Cristo ressuscitado, buscar as coisas do alto, buscar o ressuscitado. São Paulo, ele escreveu esta carta, ele estava cativo, ele estava na prisão, mas ele escreveu esta carta para os irmãos de Colossenses, os irmãos de Colossos, e ali, no ano 61 a 63, qual era a realidade daquele povo? Era a realidade de um povo que tinha vindo do paganismo. Era a realidade de um povo que ainda tinha resquícios de esoterismo, de superstições. Eles haviam feito a experiência com o ressuscitado. Por isso que Paulo alerta: meus irmãos, se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas do alto. Não busquem mais as coisas da terra. Não fiquem presos às superstições, aos pequenos deuses deste mundo. Meus irmãos, esta mensagem é atual, é para nós. O que é que nós temos buscado? As coisas do alto ou as coisas da terra? Nós temos nos preocupado muito mais com as coisas materiais ou com as espirituais? Nós estamos nos preparando para o céu? Nós estamos nos preparando para a vida eterna? Então precisamos buscar as coisas do alto. Anunciar o Cristo, buscar as coisas do alto. Você não foi feito para ficar rastejando. Com o perdão da palavra, e para bom entendedor minha palavra basta, né? Você não foi feito para ficar ciscando. Sabe quem cisca, né? Você foi feito para alçar voos, para buscar as coisas do alto. Meus irmãos, busquemos as coisas do alto e não busquemos mais as coisas da terra. Nesse tempo de quaresma que nós vivenciamos, bem diferente, nesse tempo de quarentena que nós estamos vivendo, será que você não se atinou ainda que você deve buscar as coisas do alto? Padre Márcio, será que você não se atinou ainda que você precisa buscar as coisas do alto e não as coisas aqui da terra?
Meus irmãos, Deus nos fala nos fatos. Deus nos fala na Escritura, Deus nos fala nos fatos, e tudo isso que nós estamos vivendo, eu não tenho dúvida, é para que nós busquemos mais ainda as coisas do alto. Cabeça dura, deixa de ser cabeça dura. Coração fechado, deixa de ser fechado. Abra-se, abramo-nos, meus irmãos. Anunciemos o Cristo ressuscitado. Busquemos as coisas do alto. Busquemos o céu. E na leitura que nós escutamos do Evangelho, um dos anúncios do ressuscitado, nós encontramos o primeiro dia da semana. Que dia é hoje? O primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, Maria Madalena, as outras mulheres, foram até o túmulo e encontraram o túmulo vazio. Não encontraram o Cristo. E foram anunciar aos apóstolos: o túmulo está vazio, o sepulcro está vazio. E o detalhe bonito que nós escutamos da leitura, os apóstolos, os discípulos foram correndo. O amor tem pressa. Eles foram lá para verificar, será que ele está lá? Será que ele não está lá? Será que roubaram o Senhor? Porque foi essa a história que também anunciavam. E eles puderam ver, e eles puderam constatar que Jesus havia de fato ressuscitado. Um detalhe bonito desta leitura, meus irmãos, que João apresenta, quando ele fala a respeito das faixas de linho, do pano que estava envolvendo Jesus, que estava ali, não junto com as faixas, mas num local à parte. Jesus é organizado, minha gente. Deixou ali direitinho, ajeitado. Sinais, um dos sinais da ressurreição é também a nossa organização, é o nosso equilíbrio. Equilíbrio no coração, equilíbrio nas coisas que nós fazemos. Um dos sinais do ressuscitado é deixar ajeitadas as coisas. Vamos daqui para frente, nesses dias, ajeitar também o nosso coração, a nossa alma. Um dos sinais do ressuscitado é a organização. Organizemos o nosso coração, organizemos a nossa alma, os nossos pensamentos. E outro detalhe bonito e interessante, porque eu dizia, surgiu essa história de que tinham roubado o corpo do Senhor, e esse detalhe que o evangelista João apresenta, de que o pano que havia envolvido Jesus estava ali, que se ele tivesse sido roubado, o ladrão não teria se preocupado em deixar ali, teria levado também. Então é um detalhe interessante, bonito, que João apresenta. Ele não foi roubado, ele realmente ressuscitou e deixou ali organizado. Mas o que eu quero chegar, no ponto que eu quero chegar, é que os dois correram por amor, queriam ver se Jesus havia ressuscitado mesmo, correram, estavam com pressa, e tenha pressa sempre também, meu irmão, minha irmã, da sua conversão, tenha pressa para buscar as coisas do alto, como Simão Pedro, como João. E o detalhe, o discípulo amado. João, ou discípulo amado, não é? É assim que os exegetas, que os estudiosos apresentam, o discípulo amado. Pedro olhou, viu e saiu. João, e é esse detalhe que eu quero ficar com vocês, viu e acreditou. Será que João, jovenzinho, pequenino, ele também já não havia escutado as palavras de Jesus? Ele não foi testemunha de tantos milagres que Jesus havia realizado? Mas João precisava, o discípulo amado, precisava crer novamente. Meus irmãos, diante das experiências que nós já fizemos com o Cristo, diante de tantos sinais que Ele já nos deu, às vezes a nossa fé se enfraquece, é ou não é verdade? Você está aí balançando a cabeça, é verdade, Padre, minha fé nesse tempo. Pois na fé dos apóstolos, meus irmãos, pois na fé também do discípulo amado, de João, que você também possa se colocar. Ele viu e acreditou. A nossa fé
é a fé dos nossos pais, é a fé da igreja, é a fé que nos foi dada pelo batismo, é a fé de Cristo. Por causa da fé dos apóstolos, nós também cremos. Por causa da fé dos discípulos, nós também cremos. E é por isso que a gente pode trocar ali de discípulo amado e colocar o meu nome, e colocar o seu nome. Vamos fazer isso? O discípulo amado, Padre Márcio, viu e acreditou. Que nesta celebração, que nesses dias pascais, nós possamos crer novamente. Crer novamente como fez João. E crer novamente significa fazer uma nova experiência com o Senhor. Vamos anunciar o Cristo ressuscitado. Vamos buscar as coisas do alto e vamos acreditar novamente no Cristo, no ressuscitado, como João fez, como os outros apóstolos fizeram, como a igreja fez de tempos em tempos. E hoje, eu e você também precisamos. Senhor, que eu creia novamente. Senhor, eu creio de novo. É a fé da igreja, é a fé dos meus pais, é a minha fé, Senhor. Eu creio novamente. Eu creio e sigo. Eu creio e que eu viva, e que nós vivamos, nós cremos, e que nós vivamos, Senhor, como ressuscitados. Não vamos ficar, meus irmãos, com toda a educação aqui, eu digo a você, não fiquemos lá na paixão apenas, nos tratando como coitadinhos. Ai, coitadinho de mim, eu morri com Cristo, eu estou sofrendo. Ressuscita, meu irmão. Cristo ressuscitou. A nossa fé, ela é pascal. Nós morremos, é verdade, e precisamos morrer cada vez mais para o pecado, mas precisamos também ressuscitar com Cristo. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Nós ressuscitamos com Cristo, vamos anunciá-lo. Ressuscitamos com Cristo, o anunciamos, buscamos as coisas do alto, vamos voltar a crer e crer todo dia. E que a minha fé e que a sua fé possa crescer. Esse tempo quaresmal, esse tempo de quarentena, esse tempo de pandemia, é para nós, foi para nós e tem sido para nós e tem que ser crescente. Que a nossa fé de fato cresça e aumente. Eu creio mais e eu quero crer mais e que eu seja mais amável e que eu seja mais ainda cristão, que eu seja mais ainda perdoador, que eu seja mais ainda apaixonado por Jesus e que eu viva e que nós vivamos o ressuscitado. Não foi à toa e não tem sido à toa tudo que nós estamos vivendo. Nos alegremos. Apesar de tudo, o Cristo está comigo. Apesar de tudo, o Cristo está contigo. E a nossa fé, com certeza, cresceu a partir de tudo o que nós vivenciamos. Te convido a inclinar um pouco a sua cabeça e a fazer a sua oração, o seu compromisso com nosso Senhor nesta Eucaristia, em que nós comemoramos o ressuscitado. Faça o seu compromisso com o Senhor de anunciá-lo, anunciar o Cristo ressuscitado, anunciar o Cristo vivo. Senhor, me ajude, nos ajude, Senhor, nesse tempo, nos dê a criatividade para anunciá-lo e anunciá-lo como Cristo ressuscitado. Senhor, nesse tempo, apesar de tudo o que nós estamos vivendo, nos ajude, Senhor, a buscá-lo mais. Nós queremos buscá-lo mais. Dá-nos, Senhor, ainda mais sede de te buscar. Como aquelas mulheres foram atrás do Senhor, como os discípulos correram ao seu encontro. Senhor, que nós também corramos ao seu encontro e te busquemos e te amemos. E, Senhor, que hoje, amanhã, depois, que nesse tempo a nossa fé seja progressiva. Nós possamos crescer ainda mais na fé, Senhor. Crer mais, crer mais, crer mais. Crer e viver. Crer e ressuscitar cada vez mais com o Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta liturgia, e ajuda-nos, Senhor, a anunciá-lo,
Ajuda-nos, Senhor, a buscá-lo sempre mais. E ajuda-nos, Senhor, a crer cada vez mais no Senhor e a viver como ressuscitados. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.